Bom, pessoal, vídeo novo aqui no canal. É, E para fechar a parte das parasitoses, né? Por que não falar um pouco dos é, exoparasitos, né? Falar do piolho, percevejo de cama, das miíases, né? Que são as larvas das moscas, né? Quando a mosca tem postura e bota os ovos e esses ovos eclodem e liberam as larvas, principalmente em ferida, né? Pulga, carrapato, ácaro, que, né, eh, posso arriscar dizer que 100% da população do mundo tem alergia a ácaro, né, e a sarna, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. A, a classificação desses parasitos, né, recebe uma taxonomia específica, mas muitas vezes essas essa classificação ela pode mudar, tá? Então, o ser humano eles podem ser infectados por dois tipos de piolho sugador de sangue: o pedúculos humanos e o Pithyrus pubis, chamado chatos, tá? Ah, na minha época de faculdade, isso lá em 2006, talvez, falava-se da pedunculíase, uma infecção sexualmente transmissível, né, nas regiões ali vaginais, né, peniana, anal, nos pelos, né? Mas, de fato, eu nunca os vi naquelas regiões, né? Mas tá aí descrito na literatura, né? Então, o piolho é uma dessas condições, né? E desde, né, dos tempos antigos, né, se falava, né, dos piolhos, né? Principalmente nas áreas onde as pessoas vivem ali aglomerados e tal, quando não se tem hábitos de se banhar, né, frequentemente, né, usar produtos, né, shampoo, sabonetes próprios para isso, né? Então, de um tempo passado, existia muito casos de, né? É óbvio que aqui eu vou criar um parênteses, eu não quero, vamos dizer assim, entrar numa discussão, né, negacionista, nem nada do tipo, vou fugir dessa ideia, mas a Covid, né, ela ensinou muita coisa pra gente, né? Uma das coisas, né, com essa ideia do tratamento alternativo para Covid, né, o uso da ivermectina, tá? De novo, não estou aqui dizendo que a ivermectina ela tem poder para tratar Covid. A ivermectina é um remédio, era um remédio, era e ainda é, né, de uso veterinário, que hoje é utilizado muito pelo ser humano para tratar verminose. Então, para quem não viu nenhum vídeo de verminose aí, dá uma olhada aqui no canal, tá? Os vídeos dos enteroparasitos, tipo lombriga, ancilóstoma, tênia, eh, estrongiloides, enteróbios, se usa ivermectina. E a ivermectina é muito bom para se tratar também piolho, tá? Piolho. Então, uma das coisas que aconteceu na pandemia de Covid, acredito eu que se fizermos algum estudo epidemiológico a gente vai ver, reduziu-se muito a incidência de piolho, né? E com certeza a incidência de algumas verminoses, tá? Porque a ivermectina é usada para isso, né? Então, se a Covid nos ensinou alguma coisa, foi a redução da taxa de piolho, ok? Tá aí o piolho humano, né? Aderido ao folículo piloso, né? O cabelo, né? O fio de cabelo, né? O pelo, né? Temos o verme adulto, né? O ectoparasito adulto verme, né? O piolho adulto e os ovos, né? Que são as chamadas lêndias, né? Que quando a gente vai catar piolho, né? Para quem é novo não vai lembrar muito disso, mas a catação, a gente vê muito essas lêndias. E hoje tem shampoos e pentes, né? Com cerdas bem fininhas para raspar do couro cabeludo, não só o piolho, mas também as lêndias, tá? Então existem várias espécies de piolho, né? Mas a gente pode encontrar todos eles, né, habitando o couro cabeludo e os pelos corporais, tá?
O ciclo evolutivo é em torno de 50 dias, desde a eclosão do ovo até as mudas que o parasito, né, o ectoparasito sofre, né, que o artrópode sofre até se transformar em verme. Calma, que eu vou parar de usar a palavra verme. Até se transformar em um ectoparasito adulto, onde haverá fecundação, reprodução sexuada e postura de ovos, e a fêmea após postura, né, depois da fecundação até o término de sua vida, em torno ali de 50 dias, ela mantém a postura de ovo, tá? As infecções por piolhos, elas ocorrem mundialmente, tá? Então a gente vai pensar no contato pessoa-pessoa, o contato pessoa-animal, e está associado a baixo nível de higiene e superlotação. Então, criança em idade escolar, ali na pré-escola, é comum, tá? O piolho do corpo, o piolho humano, é o único que pode transmitir outras doenças importantes que mataram pessoas, que é o tifo endêmico, a febre das trincheiras e a febre recorrente. Há suspeitas de que esse piolho possa transmitir a Yersinia pestis, que é a bactéria causadora da peste negra, tá? As características clínicas atingem o couro cabeludo e causa muita coceira, tá? E as complicações são as infecções no local da coceira. Então a unha fere, tá? Então ali nós temos um ambiente rico para instalar-se bactérias nas feridas causadas pela coceira, pelo prurido, né? Fora com essa infecção bacteriana, seguido pela adenopatia regional nas regiões ali providas de gânglio linfático. O tratamento: a gente remove as lêndias penteando o cabelo com pentes muito finos, especiais e próprios para isso, que a gente encontra em farmácia, até mesmo em postos de saúde. E o tratamento é com shampoo, com ação contra piolho, uso de ivermectina tópica, tá? O tratamento com ivermectina sistemicamente também, então funciona muito bem, tá? Então, geralmente é encontrado nas dobras das roupas, esses piolhos. Os sintomas incluem prurido, máculas eritematosas, pápulas e escoriações, geralmente no tórax. Complicações incluem impetigo, hiperpigmentação e hiperkeratose, tá? Tratamento feito com loções, shampoos, líquidos com ivermectina, tá? Um outro piolho, né, que é o Pithyrus pubis, né, tá em região mais pubiana, né, vive nos pelos pubianos, né, mas também ele é encontrado na sobrancelha, nas pestanas e nos pelos axilares do peito, tá? O tratamento é o mesmo para piolho de cabeça, tá? Temos as miíases, que são as larvas da mosca, né? Quando a larva da mosca deposita os ovos, principalmente em áreas de ferida, tá? Quando a pessoa não higieniza a ferida. E essas larvas que causam a miíase, né? Então podem ser divididas entre miíase primária ou secundária. Então a larva da mosca causa o tão conhecido berne, né? Principalmente quando a mosca deposita os ovos no solo, a gente anda descalço no barro, na terra, na região de mato, né? De grama, onde tem animal, onde tem matéria orgânica de animal. E a gente pega aqueles furunculoides, né? Que são os bernes, né? E a miíase secundária é quando essas larvas da mosca, elas são postas no tecido de ferida, né? Que é o tecido necrosado ali, e dá a chamada bicheira, né? Então, questão de higiene, questão de andar calçado, né? Então, tudo isso favorece a proliferação dessa larva, que é a miíase, que pode ser primária, que é o berne, ou secundária no tecido necrosado, que é a bicheira, tá? Então, a larva ali, a larva L3, né, que é aquela que sai ali da pústula, né,
a gente vai tirando aquilo com agulha, espremendo o tecido. Existem até alguns cremes, algumas pomadas que fazem a larva sair, né, ter um tropismo positivo e sai do local da ferida, a gente remove aquilo facilmente, né? Então é manter higienizado depois de remover, tá? Essa aí é a larva, tá? A famosa miíase, tá? Então, o berne, né, tá ali, ó, a evolução, né, com berne no tórax, né, porque às vezes a pessoa fica deitada na área de grama, tá, onde tinha matéria orgânica, onde tem larva de mosca pousando, né, porque ele passou um animal, tá? Então, a remoção é justamente mecânica mesmo, tá? É... Então, a gente pode também tampar o orifício respiratório com vaselina ou plástico filme, tá? Para fazer a larva sair, para evitar asfixia, ou então a gente vai remover aquilo com pinça, né? Mas em casos graves, a remoção cirúrgica ela pode ser necessária, tá? Então, as fêmeas desses insetos botam muitos ovos, então você tem muita larva, então geralmente, né, o paciente tem que ser orientado, principalmente aqueles pacientes que a gente sabe que ele tem uma dificuldade na higienização, manter a higiene bem em dia para evitar isso e evitar andar descalço, tá? Pessoas diabéticas são um problema porque a ferida diabética tem muito tecido necrosado, então favorece mosca pousar, tá? Principalmente nas instituições asilares, tá? Então aí mais um exemplo, né, da larva, né, da miíase, né, essa larvinha da mosca, tá? O tratamento, tá, é remoção das larvas da limpeza e limpeza da ferida, principalmente na miíase, no berne e na bicheira, né? E promover naquela região, tá? Principalmente na bicheira, que é tecido necrosado, você tem que remover aquele tecido necrosado por desbridamento e favorecer o crescimento do tecido sadio. Então aqui, ó, é um exemplo de uma ferida diabética, né? Onde se a gente remove o tecido necrosado e a gente mantém o tecido viável e trata essa ferida, né, impedindo que a larva cresça e se prolifere, essa pessoa volta a ter a pele completamente normal, tá? Então, os ectoparasitas, o manejo ele é muito mais favorável do que os protozoários, do que os eumintos, tá? Então fica aí para vocês que é um dos problemas mais comuns que todos os profissionais de saúde encontram nas populações, ok? Então, fica aí mais uma aula, dá o like, compartilha, se inscreve ali, compartilha o vídeo, ajuda a crescer, isso vai ser muito importante. Estamos chegando lá, uma hora a gente arrebenta a boca do balão e a gente consegue fazer esse canal crescer, ok? Então, até o próximo.